bem, graças a Deus. Espero que esteja bem com vocês também. Continuando aqui, falando sobre a mulher virtuosa, a mulher de Provérbios, capítulo 31. Que essas mensagens edifiquem você de que forma a saber agir no seu lar, com seu esposo, com seus filhos, com a sua casa. Gente, tá vindo bastante comentários do vídeo falando de demônios gostam de sujeiras e desordem. E é uma grande realidade. Eu vou depois estar compartilhando com vocês, falando mais sobre este assunto. Fizeram bastante comentários ali dessas mensagens, porque não é um vídeo só, uns 5, 6 vídeos, não lembro exatamente, que eu estou gravando, que eu gravei, na verdade, falando sobre demônios gostam de sujeira e desordem. E, gente, falando aqui da mulher de Provérbios, já puxando essa parte que os demônios gostam de sujeira e desordem, ele quer causar uma sujeira, uma desordem na nossa forma de nos vestir, no nosso caráter também. Ele quer destruir o que Deus fez de perfeito. Onde Deus fez algo que ficou lindo, maravilhoso, ele quer trazer a desordem, quer trazer a sujeira, porque você não gosta de ficar num ambiente sujo. Quando fala de ambiente sujo, pensa na sua roupa, uma roupa suja, uma roupa que está com mau cheiro, ninguém quer ficar perto. Deus também não tem como ficar perto de nós se nós não obedecermos essas orientações dele, que nós devemos ser uma pessoa limpa, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso esposo, dos nossos filhos, cuidar daquilo que Deus te deu. Nós temos que ter esse zelo com aquilo que Deus nos dá, não desprezar, mas trazer para perto de nós e cuidar com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E assim Deus coloca para que nós tenhamos esse cuidado, o nosso corpo. Porque eu não posso desprezar o templo do Espírito, nós somos o templo do Espírito. E dando a continuação aqui, vamos dar a continuação, mas eu já falei desses vídeos aí, que tem bastante pessoas que estão comentando, pedindo orientação, que demônios gostam de sujeira e desordem. Pessoas também que através dos vídeos se despertaram, porque teve um caso aí de uma pessoa que fazia um ano que não limpava o quarto. Olha que coisa séria. Então os demônios eles fazem isso, eles começam a entrar na nossa casa e destruir aquilo que Deus fez de perfeito. A nossa casa, o nosso lar, nossa família, as nossas vestes, o nosso caráter. Ele quer destruir, trazer a sujeira. Nós não vamos dar autoridade para isso acontecer, não vamos abrir portas para isso acontecer. Então vamos seguir essas orientações de Provérbios 31, estamos aqui fazendo o estudo da mulher de Provérbios, que você venha ser essa mulher de Provérbios, que eu venha ser, nos esforçar para que isso possa acontecer. E é dia após dia, gente, que nós vamos treinando para que nós venhamos obedecer as orientações que o Espírito Santo está nos dando nesses dias. Então nós estamos aqui no versículo 23, falando aqui do versículo de Provérbios capítulo 31, diz assim: conhece seu marido nas portas. Continuando aqui, porque o versículo 22 diz assim, que ela faz tapeçaria para ela, e diz aqui no versículo 23, continuando, conhece seu marido nas portas. O que significa isso? Conhece seus maridos nas portas. Uma das medidas de avaliação de uma mulher é a reputação e posição social do marido. Quando ela conhece seu papel e a executa bem, ela terá filhos agradáveis, uma bela casa, um patrimônio crescente e uma mulher encantadora. A felicidade dela e a produtividade em tarefas domésticas e fora do lar criarão a paz na mente e da liberdade pessoal que auxilia grandes homens. Outros o reputarão pela sua bênção e sabedoria em se casar com a mulher assim. É óbvio que o homem que se casa com uma mulher detestável também é bem conhecido, pois ele não consegue esconder as características irritantes dela. Então diz aqui um versículo, conhece seu marido nas portas. Então diz aqui que uma das medidas de avaliação de uma mulher é a reputação e a posição social do seu marido. Porque se ele tem uma mulher que é agradável, que é
Deus fez a mulher como uma ajudante ali para ele. Ele fez a mulher para estar junto dele, ao lado dele, para auxiliar ele, para ajudar ele. Se o marido ele tem uma esposa assim como a mulher de Provérbios, ele vai ser conhecido também diante das portas, ou seja, ele vai ser conhecido diante de outras pessoas. Que ele é um homem, que ele é bem cuidado, é um homem que tem paz com ele, porque ele saiu de um lar, de uma casa, ele foi trabalhar, mas ele está em paz, ele está bem, ele está contente. Por quê? Porque a mulher que mora ali, a esposa dele, é uma mulher agradável, é uma mulher de Provérbios, vamos já dizer assim de uma forma resumida, é uma mulher de Provérbios. Ele está em paz, então onde ele vai levar essa paz, ele vai demonstrar. Mas se ele é casado com uma mulher, vamos dizer assim, que uma mulher grossa, que não é essa mulher de Provérbios, ele também já vai levar, ele vai também mostrar a mulher que ele tem. Não somente nessa atitude dele, mas onde essa mulher também for, que não tem essas características da mulher de Provérbios, as pessoas vão ver também. E vão saber que ele é abençoado por ter casado com a mulher de Provérbios, ou não é abençoado por ter casado com uma mulher ímpia, com uma mulher que não traz as características dessa mulher de Provérbios. Essa é uma grande responsabilidade nossa. Não somente cuidarmos da nossa casa, do nosso lar, mas dos nossos filhos e também do nosso esposo, para que ele venha estar em paz, para que ele seja cuidado, para que ele venha ter uma boa reputação social, uma boa reputação lá fora. E aqui diz que é óbvio que um homem que casa com uma mulher detestável também será conhecido, pois ele não consegue esconder as características existentes dela, porque ele sai da casa dele e vai para onde ele trabalha, ele vai levar aquelas más influências, a negatividade da casa dele, a grosseria, a tristeza, ele não vai estar bem. Então aqui tem mais versículos que eu vou estar compartilhando com vocês. Você pode marcar aí e depois ler. Provérbios capítulo 27, do versículo 15 a 16. E o 30 também, do versículo 21 ao 23. Livro de Provérbios. Diz, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa, ela é a coroa, ela é a honra do seu marido. É aquilo que nós estamos falando. Ele vai trabalhar, ele vai em paz, vai bem, vai contente. Ele está em honra e ele vai ser honrado ali fora também. Bem-aventurado esse homem por ter casado com essa mulher. Porque a mulher virtuosa dele é a coroa dele, é a honra dele. Coroa do seu marido. Mas, continuando aqui, mas a mulher briguenta e envergonha o seu marido. Ele vai sair daquele lar irritante, daquele lar briguento, ele vai sair chutando tudo, sendo mal criado com as outras pessoas. E tem maridos que falam do que acontece na casa. Não deveria, mas por estar tão assim, sabe, envolvido aqui naquela negatividade do lar, ele acaba levando para o trabalho, porque é uma forma dele se esvaziar. É uma forma dele querer compartilhar com alguém, se sentir bem. Que não vai se sentir bem, vai se sentir pior ainda, mas para ele parece que vai se sentir bem. E acaba levando a reputação do lar dele, da esposa dele, como que é a casa dele. E ele vai ser o quê? Envergonhado por essas atitudes, por causa do quê? Da mulher. Mas não somente, gente, por causa da mulher. Nós não podemos colocar só da mulher. Nós não podemos colocar também a culpa só da mulher. Mas eu digo que a responsabilidade, o cargo, está na mão da mulher, a sabedoria está na mão da mulher, o poder está na mão da mulher. Por quê? Porque ela é dona do lar, ela cuida ali daquele ambiente. E o esposo ali é um complemento também. Ela está ali para auxiliar o seu esposo, como diz lá em Gênesis, que Deus ele viu que não era bom que o homem ficasse sozinho, ele fez uma ajudadora para o homem. Então a mulher é para ajudar o homem a crescer, a produtividade, a ser bem-sucedido, não ser a vergonha para ele. Então, quando a mulher não age dessa forma, ela vai envergonhar o marido. E diz aqui, e apodrece os ossos dele. Ele vai indo de mal a pior, e é onde surge o quê? A separação, o divórcio, porque o mal entrou. Houve portas abertas. Nós devemos ter cuidado com isso, usar a sabedoria e agir de uma forma branda, ser cuidadosa, ter o diálogo. Nós temos que fazer isso.
e buscar, gente, principalmente o poder de Deus, a unção de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Aqui é a Bíblia Internacional, Nova Versão Internacional, que aqui já é a tradução da Nova Versão Internacional. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. A mulher virtuosa honra o marido. Eles andam em comunhão. Se tem momentos de discussão, eles se entendem e voltam a ter comunhão novamente, não dando lugar ao diabo ou dando mau exemplo na família, igreja e comunidade. Esse daqui são palavras minhas. O homem pastor que não governa bem a sua casa perde o respeito das pessoas. E é verdade, é a mesma coisa desse homem que sai trabalhar, ele leva para ele leva para si, ele mostra como que está o lar dele. E mesma coisa o pastor na igreja. Se ele não tem uma mulher que honra ele, todos vão perceber, todos vão ver. Por quê? Porque se a esposa não acompanha o esposo, no caso não acompanha o pastor, o pastor não precisa falar. E o pastor também nem fala. Por ser um homem de Deus, ele nem vai comentar sobre isso. Ele vai pregar a palavra. Só que as pessoas vão ver. Esse pastor ele vem sozinho, a mulher dele não vem. Quando vem, não participa muito, fica lá dentro no escritório. Então, isso vai demonstrar que é um problema naquele lar e vai se cumprir esse versículo que o pastor ele não é honrado, né? Ele não recebe essa honra da esposa. Então, tem algo errado. Então, não fica a culpa pode ficar também dele. Não que a culpa seja dele, a culpa é de ambos. É uma comunhão ali dos dois. Não vou também só jogar a culpa na mulher e também não posso jogar a culpa só no homem. Porque nós não sabemos, gente, o que acontece ali entre quatro paredes. Nós não sabemos, mas nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter essa sabedoria no dizer, não julgar ninguém. Mas eu digo assim, então ali os dois, um conversar com o outro e se entender, principalmente diante de Deus e diante das pessoas. Principalmente quando ele tem uma posição ali de autoridade, de uma posição de destaque, ali no caso é o pastor, mas ele não precisa falar nada, as pessoas veem que ele não é honrado, que tem alguma coisa errada, e que o versículo, que é aquele que não governa bem a sua própria casa, não está apto para governar a casa de Deus. E as pessoas, por serem inteligentes, elas vão perceber isso. E então essa mulher aqui, ela envergonha o marido, ela envergonha o esposo, ela envergonha o esposo que é pastor, ela envergonha por causa dessas atitudes. E quando os amigos dele conhecem a sua mulher, tudo que podem ver aqui no caso, a gente até fica mais assim no estudo aqui. Quando os amigos dele conhecem a sua mulher, tudo que podem ver é uma mulher porca e mal cheirosa, usando um anel de casamento, que é o que Provérbios também fala. Provérbios capítulo 11, versículo 22. Muitos ficam com dó dele por causa de suas dores, mas outros desprezam por escolhê-la e ter que a suportar. Uns que vê a atitude dessa mulher dessa forma aí, que o homem, ou seja, o homem marido, o homem pastor, o homem executivo, o homem empresário, que tem uma mulher que age dessa forma aí, muitos têm dó dele, por ele ter casado com uma mulher assim que não cuida dele, outros desprezam ele, porque falam, ele merece porque ele escolheu. Então tem esses dois grupos de pessoas. Por quê? Por causa da atitude de uma mulher. Nós temos que nos saber comportar como uma mulher de Provérbios. E por isso que está aqui esses versículos, a Bíblia está aqui, o capítulo está aqui, Provérbios capítulo 31, todo esse estudo aqui de como nós sabemos nos comportar. Cuidar daquilo que Deus nos deu. Então cuide do que Deus te deu. Você se casou? Cuide do seu esposo, cuide dele. Tem alguma coisa que não está de acordo ali? Conversa, entre num acordo, numa comunhão. Mas não despreze seu esposo, cuide dos seus filhos. Outras pessoas servem para ajudar, sim, cuidar dos seus filhos em alguns momentos. Mas não jogue a responsabilidade sua
em outras mãos. Deus deu para vocês, é para você cuidar, para seu esposo também cuidar. Sua casa é lugar onde você tem que estar limpa a sua casa. Limpe o seu ambiente da sua casa, limpe o seu ambiente de trabalho. Fique em um lugar limpo, assim como nossas vestes devem estar limpas, cheirosas, bonitas, porque somos moradas do Espírito Santo. Nossa casa, nosso lar também tem que seguir esse mesmo caminho. Cuide, porque Deus ele não gosta, ele se entristece quando ele nos entrega algo, nós desprezamos aquilo que ele entregou. Se ele entregou é para nós cuidarmos. Para finalizar, quando Deus ele criou o homem, ele fez um jardim. Ele fez ali o jardim e ele colocou o homem lá para cuidar do jardim. Então Deus ele te dá algo para você cuidar. Então nós temos que ter zelo em cuidar daquilo que Deus nos deu. Cuide do seu lar, cuide do seu esposo, cuide dos seus filhos. Se você não está tendo forças, peça forças para Deus, peça ajuda para Deus. Mas cumpra a primeira missão. Vamos cumprir a primeira missão que Deus nos dá, de cuidar da nossa casa. Quando eu falo casa, não é somente o físico. Mas quando eu falo casa, eu falo do esposo, eu falo dos filhos. E depois, terceiro, a casa. Você vai cuidar da sua casa, cuidar do seu lar, sim. Cuide do seu espiritual e também cuide do físico, do espaço que Deus te deu. Cuide com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, como nós estamos falando aqui. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos abrindo portas, nós estamos preparando o lugar para sermos abençoados por Deus. Deus vai abençoar, Deus vai derramar bênçãos. É o que vai acontecer na sua vida, quando você obedecer a palavra de Deus. É isso que vai acontecer. Deus, ele criou o homem, ele colocou no jardim para o homem cuidar desse jardim. Deus, ele te deu uma missão. Cumpra essa missão. Não adianta nós cumprirmos outras missões se a primeira missão que Deus nos deu é cuidar da nossa casa, cuidar do nosso lar. Que essa mensagem edifique você poderosamente no nome de Jesus. E vamos praticar essas palavras. Deus abençoe a todos vocês na oportunidade. Deus nos permitindo, nós vamos voltar compartilhando com vocês a continuação desse estudo da mulher de Provérbios 31. Deus abençoe.